Por que Tobirama foi tão respeitado em Konoha? Porque ele não era apenas o segundo Hokage, mas o arquiteto que moldou a base política e militar da vila. Sua disciplina refletia o estoicismo, ordem antes de tudo. E é por isso que até hoje sua figura é lembrada como sinônimo de estrutura e pragmatismo. Por que Tobirama criou tantas instituições em Konoha? Porque acreditava que a força de uma vila não está só nos guerreiros, mas nas instituições que garantem equilíbrio. A polícia militar Uchiha, os exames Chunin e até a academia ninja nasceram de sua visão. Como Confúcio dizia, a ordem social nasce das regras bem estabelecidas. Por que Tobirama tinha tanta desconfiança dos Uchiha? Porque via no clã um fogo que os consumia. O poder do Sharingan vinha sempre acompanhado de dor e apego. No budismo, Buda dizia que o apego gera sofrimento. Tobirama enxergava isso e, para proteger a vila, tentou limitar o risco. Mas sua desconfiança virou rancor histórico. Por que Tobirama é chamado de gênio das técnicas proibidas? Porque criou jutsus que mudaram para sempre o equilíbrio ninja. O Edo Tensei, a liberação de água avançada e até bases de teletransporte que inspirariam o filho de Minato. Lao Tse dizia, o que é criado pode libertar ou aprisionar. Tobirama criou armas que tanto salvaram quanto destruíram. Por que o Edo Tensei foi tão polêmico? Porque unia a vida e a morte em um único feitiço. No taoísmo, resistir ao ciclo natural gera caos. Tobirama dominou esse ciclo, mas abriu a porta para horrores no futuro. A Akatsuki usaria seu jutsu para trazer a guerra de volta em proporções épicas. Por que Tobirama é visto como frio e calculista? Porque sua mente era guiada pela lógica e não pela emoção. No Bushido, o guerreiro deve equilibrar honra e compaixão. Tobirama pendia para a honra da ordem, mas esquecia da compaixão. Sua frieza era sua força, mas também seu limite como líder. Por que ele era tão ligado ao irmão Hashirama? Porque sabia que a luz de Hashirama precisava de uma sombra disciplinada. Enquanto o primeiro Hokage sonhava com paz, Tobirama cuidava da realidade prática. Como no Yin e Yang do taoísmo, eles se complementavam, um sonhador, o outro executor. Por que Tobirama priorizava a vila acima de tudo? Porque perdeu muito durante as guerras entre clãs. Ele entendeu que sem uma estrutura forte, apenas o caos reinaria. No estoicismo, a virtude maior é servir ao bem comum. Tobirama acreditava que cada sacrifício seu era pelo futuro de Konoha. Por que ele era temido no campo de batalha? Porque seu domínio da liberação de água era incomparável. Ele podia criar mares inteiros onde não havia nada. Sun Tzu dizia, controle o terreno e controlará o inimigo. Tobirama literalmente criava terreno ao seu favor. Por que ele foi tão influente até na Quarta Guerra Ninja? Porque seu legado de jutsus e instituições sobreviveu por gerações. Mesmo séculos depois, ninjas ainda lutavam com suas técnicas. No Zen, se ensina que o rio flui mesmo depois que a chuva passar. Tobirama era essa correnteza eterna. Por que Tobirama era tão crítico com decisões impulsivas? Porque acreditava que emoção cega gera desastre. Buda dizia, a mente disciplinada traz felicidade. Tobirama seguia essa ideia, mesmo que às vezes soasse duro. Para ele, um líder que age por emoção perde a guerra antes da primeira batalha. Por que Tobirama não acreditava em alianças frágeis? Porque sabia que vilas rivais sempre agiam por interesse. Sun Tzu lembrava que alianças mudam conforme o vento. Tobirama preferia preparar Konoha para resistir sozinha, em vez de depender da lealdade instável dos outros. Por que Tobirama era visto como um mestre severo? Porque seus discípulos, como Hiruzen, sentiram sua disciplina rígida. Ele acreditava que apenas pela pressão o carvão vira diamante. No confucionismo, o mestre verdadeiro endurece o aluno para que brilhe. Tobirama moldava guerreiros, não apenas ninjas. Por que o nome de Tobirama está ligado ao sacrifício? Porque ele deu a vida em batalha para salvar sua equipe. No Bushido, o sacrifício pelo grupo é a honra suprema. Tobirama não apenas pregava disciplina, ele viveu até o fim como guerreiro que colocava os outros acima de si. Por que Tobirama continua sendo lembrado como gênio? Porque sua mente nunca descansava. Criou, inovou e deixou um arsenal que moldou a história. Lao Tse dizia, o homem sábio deixa raízes profundas que resistem ao tempo. Tobirama deixou raízes em cada parte de Konoha. Por que Tobirama não acreditava em utopias? Porque via nelas a receita para a decepção. Ele preferia lidar com o mundo real, cheio de conflitos. No estoicismo, a virtude está em aceitar a realidade como ela é, não como gostaríamos que fosse. Tobirama encarnava esse princípio.
Por que Tobirama é pragmático até hoje? Porque sempre escolheu a eficiência sobre a aparência. Enquanto outros líderes buscavam discursos, ele buscava resultados. No Zen, se diz que a flor não anuncia sua beleza, apenas floresce. Tobirama não falava, agia. Por que Tobirama se destacava entre os Senju? Porque herdou a força do clã, mas acrescentou disciplina militar. Hashirama era a árvore, Tobirama era a raiz que a sustentava. No taoísmo, um não existe sem o outro. Só a identidade era complementar, não rival. Por que Tobirama representa a dualidade do poder? Porque tudo que criou poderia ser usado para proteger ou destruir. Como o Edo Tensei mostrou, suas invenções se tornaram armas em mãos rasas. No hermetismo, toda força é neutra até que a intenção a direcione. Tobirama nos ensina isso. Por que Tobirama era considerado o maior usuário de Suiton da história? Porque conseguia invocar grandes técnicas de água sem precisar de um lago ou rio por perto. Ele moldava rios inteiros em segundos. No taoísmo, a água representa adaptação. Ela preenche qualquer espaço e flui sobre qualquer obstáculo. Tobirama encarnava esse princípio com perfeição. Por que Tobirama era tão temido pelos clãs inimigos? Porque sua mente estratégica era tão afiada quanto suas técnicas. Sun Tzu dizia: o verdadeiro guerreiro vence sem precisar lutar. Muitas vezes, apenas o nome de Tobirama no campo de batalha já era suficiente para semear medo e dúvida no coração dos adversários. Por que Tobirama teve uma morte de tanto impacto? Porque ele entregou sua vida em sacrifício para garantir que seus companheiros sobrevivessem. No Bushido, o sacrifício supremo é morrer com honra, protegendo o grupo. Tobirama não apenas pregava a disciplina, viveu e morreu como um exemplo dela. Por que o legado de Tobirama ainda ecoa em personagens como Naruto e Sasuke? Porque suas criações moldaram o cenário onde eles cresceram. Desde a academia até os exames, sua visão estava presente. Lao Tse dizia: o homem sábio planta sementes que não verá florescer. Tobirama plantou as sementes que dariam frutos muito além de sua vida. Por que Tobirama é lembrado como o mais racional dos Hokages? Porque enquanto Hashirama era emoção e esperança, Tobirama era cálculo e lógica. No estoicismo, a razão é o maior escudo contra o caos. Tobirama fez da razão sua espada, mesmo que isso tornasse frio aos olhos de muitos. Por que Tobirama tinha rivalidade velada com clãs como os Uchiha? Porque ele acreditava que o poder ocular, nascido da dor, poderia destruir Konoha por dentro. Confúcio dizia que o governante deve prever conflitos antes que eles surjam. Tobirama tentou conter essa chama, mas acabou alimentando ainda mais a desconfiança mútua. Por que Tobirama é tão importante na Quarta Guerra Ninja, mesmo após sua morte? Porque, revivido pelo Edo Tensei, ele mostrou que sua mente ainda era afiada. Ajudou com estratégias e combateu ao lado dos novos guerreiros. No Zen, se ensina que até as pedras do passado podem guiar o caminho presente. Tobirama foi essa pedra firme no caos da guerra. Por que Tobirama pode ser visto como um herói trágico? Porque sua vida foi marcada por disciplina, poder e sacrifício, mas também por desconfiança e dureza. Ele moldou Konoha, criou armas temíveis e deixou lições que ainda ecoam. No budismo, aprendemos que até os mais rígidos podem sofrer em silêncio. Tobirama viveu assim, mas seu legado provou que até o aço frio pode sustentar gerações inteiras. E por que a história de Tobirama deve ser lembrada? Porque ele mostrou que nem sempre o herói é carismático, mas sim disciplinado. Seu legado não está em sorrisos, mas em estruturas que sustentaram Konoha por gerações. Ele foi a rocha firme no meio da tempestade. Somos a Mentalidade Geek, e o que aprendemos hoje é que mesmo sem aplausos ou simpatia, a disciplina e a razão também constroem lendas eternas. Se essa mensagem te inspirou, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem também precisa dessa reflexão.